Queria agradecer ao professor Adilson pelo convite para falar nesse ciclo de palestra. E, assim, o que eu vou falar é um teorema de equações diferenciais. E, assim, eu é que estou dizendo que ele é do tipo do valor intermediário, tá certo? Mas não vi ninguém chamando esse negócio do tipo de valor intermediário, não. Mas, assim, tem uma certa justificativa aí, é que na hora que a gente vai fazer a aplicação, então pelo menos a gente aplica o teorema do valor intermediário várias vezes, e ele também não é tão estranho, não, ele parece um pouquinho, tá bom? Então, deixa eu só lembrar aqui o teorema do valor intermediário. Então a gente tem uma função real definida num certo conjunto aí, e você quer resolver esse problema aqui, ó. F de x igual a d, tá certo? Pega d aqui, um número real, e você quer encontrar um x aqui nesse A, tá ok? F de x é igual a d. Tá bom? E você pode dizer que um elemento que está no A é uma subsolução se isso aqui acontecer, tá certo? Só uma notação que a gente vai usar depois, que é muito usada em equações diferenciais. E a gente vai dizer que um indivíduo é uma supersolução se for aqui por cima, tá certo? Então aqui por baixo é subsolução e por cima a gente vai chamar de supersolução. É claro que uma solução é um indivíduo x, só que você tem que ter a igualdade. Então o que o teorema do valor intermediário diz é basicamente se você tem uma sub e uma supersolução, então você tem uma solução. Então você tem aqui uma função f definida no intervalo AB em R, contínua, se isso aqui acontecer, ou seja, digamos que você queira resolver essa equação aqui, f de x igual a b, x nesse intervalo aqui. Se você tem uma subsolução e uma supersolução, ou, pelo contrário, mas se você tem uma subsolução e uma supersolução, então você tem uma solução. Então, em vez de você querer encontrar exatamente uma solução, você tenta encontrar uma subsolução e uma supersolução. A vantagem disso é que, obviamente, se você vem aqui para cá, para esse intervalo, digamos assim, o conjunto das subsoluções e o conjunto das supersoluções, ele é um conjunto maior do que o conjunto das soluções. Então, digamos, é mais fácil você encontrar uma subsolução e uma supersolução. Tudo bem? Eu roubei um pouco essa notação aí, esses nomes aí das equações diferenciais, e aí eu vou, mas quando a gente for mostrar equações diferenciais, eu vou repetir de novo um pouquinho. Deixa eu só apresentar agora um outro tipo de problema que a gente tem em equações diferenciais, basicamente em equações elípticas, mas esse tipo de problema aparece em outro tipo de equações também, parabólicas e hiperbólicas. Eu vou pegar essa equação aqui um pouco mais geral aqui. Não sei onde estão aqui esses parâmetros, não, mas vou pegar essa equação aqui. Digamos que esse S aqui é um parâmetro real, tá certo? E a gente quer, a solução aqui é o x, tá certo? A solução aqui é o x, o S é um parâmetro real, digamos, é um problema que está dependendo desse parâmetro. Então a gente vai dizer que você tem um resultado tipo Ambrosetti-Prodi para essa equação, se isso aqui acontecer, tá? Se existir um S0, tal que para S menor do que S0, você não tem solução. Para S igual a S0, você tem pelo menos uma solução. E para S maior que S0, você tem pelo menos duas soluções. Então, quando você tem uma equação e você obtém um resultado desse tipo aí, a gente diz que esse é um resultado do tipo Ambrosetti-Prodi. Tudo bem? Essa nomenclatura aqui é porque Ambrosetti e Prodi são dois matemáticos italianos e eles resolveram um problema de equações elípticas. Vou só colocar aqui, não vou muito me estender, mas eles resolveram um problema de equação elíptico que você pode colocar mais ou menos assim, tá certo? Vou colocar aqui o S, vou colocar um mais aqui, aqui é o Laplaciano. Tá bom, vou colocar um mais aí. E o que eles mostraram foi, sob certas condições aqui na F,
sob certas condições aqui na F, esse problema aqui é um problema do tipo Ambrosetti-Prodi, o resultado que você obtém, tá certo? Com relação a esse parâmetro S aqui, tá bom? Então, para S, existe um S0, tal que para S menor do que S0 não existe solução, aqui existe uma solução e aqui existem duas soluções, tá certo? Então a gente está, tipo assim, generalizando esse conceito ali, baseado no teorema do Ambrosetti e do Prodi. Tá certo? Vou dar um exemplo de um problema tipo Ambrosetti e Prodi, tá certo? Você pega uma função contínua que tem esse comportamento aqui no infinito, digamos. A gente disse que ela é coerciva, digamos que ela tem esse comportamento no infinito. É uma coisa assim, né? Função contínua, vem aqui do infinito, faz aqui qualquer coisa e vai aqui para o infinito de novo. Tudo bem? E digamos que você quer resolver essa equação aqui. Eu estou afirmando para você que essa equação aqui a gente consegue um resultado do tipo Ambrosetti-Prodi para ela, tá certo? Vai existir um S0, tal que abaixo desse S0 você não tem solução, vai existir um S0 que você tem pelo menos uma solução, e acima desse zero você tem duas soluções. E aqui é muito simples, tá certo? Como a função aqui ela está indo para mais infinito e aqui está indo para mais infinito, se você se restringir a um certo intervalo aqui, onde ela é positiva, por exemplo, se você se restringir a um certo intervalo aqui, então você pode minimizar aqui, tá certo? Você pode minimizar nesse intervalo fechado, então a gente sabe que vai ter um mínimo aqui. Digamos que é esse indivíduo aqui. Vou chamar esse indivíduo aqui de S0, tá certo? Se você pegar um S menor do que S0, essa reta aqui não vai interceptar o gráfico, portanto você não tem solução, tá certo? Para S igual a S0, você vai ter pelo menos uma solução, o desenho aqui que eu fiz tem só uma. E para S maior do que S0, você tem duas soluções. Tá certo? Observe que se a F é convexa, se a função é convexa, então você tem, em vez de ter pelo menos, você tem exatamente, tá certo? Você tem exatamente uma solução e aqui você tem exatamente duas soluções, quando a F é convexa. Isso também acontece no problema de Ambrosetti e Prodi, tá? Se você tem convexidade nessa função aqui, então o resultado que você obtém é exatamente uma solução para S igual a S0 e exatamente duas soluções para S maior que S0. Certo? Outro exemplo, por exemplo, é essa equação aí. Isso aqui é só basicamente o que eu fiz ali na figurinha para vocês. Tá bom? O S0, tudo isso a gente já fez, tá bom? Ok. Na verdade eu fiz todas essas transparências aqui, eu fiz na figura, mas vamos rapidinho nelas, tá bom? Agora considere esse problema aí de equações diferenciais, tá certo? Uma equação de primeira ordem, não linear, tá certo? Uma equação de primeira ordem não linear, com condições periódicas aqui, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Obviamente, ali tem x, tem u, mas o que você está interessado é nesse operador aqui. Ó. Vou colocar aqui g de u, esse operador que pega u e faz u' mais f de u. Tá certo? U é a função que você está procurando. E você está querendo essa equação. Certo? Essa equação aqui. Então a gente vai provar que esse problema aí vai provar um teorema de Ambrosetti-Prodi para esse problema aí, teorema do tipo Ambrosetti-Prodi. Tá certo? Na verdade, para esse problema aí é bastante fácil, vou mostrar para vocês por quê. O que é uma solução? A gente pode definir uma solução como sendo uma função C1 definida nesse intervalo aqui, que satisfaz essa equação aqui, tá certo? A derivada dela mais f de x é igual a s e é periódica, tá certo? Então pega uma solução para esse problema aí, digamos que você tem uma solução, e você faz o seguinte, multiplica pela derivada aqui, multiplica pela derivada.
Foi isso aqui que a gente fez, tá certo? Multiplicamos pela derivada, agora a gente integra. Agora você calcula essa integral aqui, tá certo? Você calcula essa integral aqui. Aí o que vai acontecer aqui? Quando você integrar isso aqui vai dar igual a zero, porque aqui você tem uma derivada aqui, ó, e você tem as condições de contorno aqui que são periódicas. Então, quando você aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, vai aparecer SU atuando em 2π menos SU avaliado no zero. Aqui vai dar igual a zero. Essa coisa aqui. Essa parte aqui foi o que eu falei, essa parte aqui, ó, você pode escrever aqui, pegar aqui a primitiva da f pequenininha, e essa parte aqui, ó, você também pode transformar numa derivada usando aqui a regra da cadeia. Tá certo? Usando a regra da cadeia, então você faz o mesmo, como isso aqui é a derivada, aplica o teorema fundamental do cálculo de novo, você obtém isso aqui é igual a zero. Tá certo? Então o que você obtém é que, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é que essa integral aqui é igual a zero, essa integral aqui é igual a zero, portanto, você tem que essa integral aqui é igual a zero. Ora, mas assim, esse indivíduo aqui é um quadrado, tá certo? E você está dizendo que a integral de 0 a 2π dele é igual a zero. Então você está dizendo que esse indivíduo é igual a zero, tá certo? Então você está dizendo que esse indivíduo é igual a zero, então você está dizendo que a derivada é igual a zero. Então você está dizendo que a u é constante, tá certo? Mas se a u é constante, foi o que eu coloquei ali. Se a u é constante, você vem para esse problema aqui, ó, a derivada é igual a zero, você já mostrou que a derivada é constante. Então, esse problema aqui é equivalente a esse aqui, ó, f de u igual a s, com esse negócio aqui, tá bom? Com essa condição periódica aqui. Tá certo? Que era esse problema agora há pouco que eu coloquei. Aqui, ó, f de u igual a s. Você quer encontrar, na verdade, os pontos que satisfazem essa equação aqui. Portanto, é só você colocar aquela condição lá, cadê? Deixa eu ver se está aqui na frente, está não. É só você, o que eu estou resumindo para você é o seguinte. Pega esse problema aí e você agora supõe o seguinte. Supõe que f é contínua e que o limite de f de u, quando u for para o infinito, é igual a infinito. Tá bom? Suponha essas duas condições aqui. Como esses dois problemas aqui são equivalentes, então você tem um teorema de Ambrosietti-Freud para cá, você tem um teorema de Ambrosietti-Freud para esse problema aqui, tá certo? Claro que é trivial. As soluções são constantes, tá certo? Agora a gente pode passar para um problema não autônomo. Esse sim é não trivial. Esse aqui a gente não consegue fazer aquele truquezinho que a gente fez agora há pouco por causa desse termo aqui que você não consegue mostrar que aquela derivada lá vai ser igual a zero. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar copiar as condições na não linearidade. Tá certo? O que a gente tinha assumido agora há pouco na não linearidade? Que a f era contínua e que era coerciva. Então a gente vai fazer a mesma coisa agora. Vai pegar essa função agora, que agora depende do x também, em R, vai supor que ela é uma função contínua e vai supor que ela satisfaz isso aqui, tá certo? Uniformemente nesse intervalo. Então, são condições análogas a essa daqui, a menos que agora a gente tenha a dependência no x, tá bom? Então o objetivo é mostrar que esse problema, que a gente também consegue um resultado do tipo Ambrosietti-Freud para esse problema aqui. Tá certo? Com essas mesmas condições. Com essas mesmas condições. Tá certo? Eu só estou descrevendo ali essa condição aqui. Né? Essa condição significa o quê? Que, dado um R, existe um M, tal que U é maior ou igual que M, então f de xu é maior ou igual que R, para todo x pertencente a I. Tá certo? É uniforme. Ela está indo para o infinito de maneira uniforme. Tá certo? Então, o teorema que eu vou apresentar para vocês é um teorema do Jean-Maouin e do Dachama, que ele supõe exatamente essa hipótese da coercividade. A f é contínua, não coloquei, mas a f é contínua. Então, existe um S0, tal que o problema, esse problema aí, né? Não tem solução para S menor que S0. Tem pelo menos uma solução para S igual a S0 e tem pelo menos duas soluções para S maior que S0. Ou seja, eles provaram um teorema do tipo Ambrosietti-Freud para esse problema aqui, tá certo? Para esse problema aqui, tá bom?
Então, vamos fazer aqui uma demonstração desse teorema. Primeiramente, agora é que vem a coisa do teorema do valor intermediário, tá certo? Eu vou mostrar primeiro um teorema do tipo valor intermediário para aquele problema lá. Ou seja, eu vou mostrar que se você tem uma subsolução e uma supersolução, então você tem uma solução. Tudo bem? É basicamente isso que a gente vai mostrar aqui. Então a gente vai dizer que uma U com o tracinho aqui embaixo é uma subsolução, claro, se satisfazer as condições de contorno e você tiver uma O igual a... E você vai dizer que é uma supersolução. Na verdade eu devo ter trocado esse negócio aqui, né? Eu tinha colocado subsolução. Cadê? Eu troquei esse negócio aí, mas não tem problema não. A gente pode pensar aqui no menor igual, aqui no maior igual. Como a gente vai mostrar as duas, então não vai fazer muita diferença aqui não. Então se você tem definir uma subsolução e uma supersolução. O que é uma subsolução e uma supersolução? Basicamente é uma função que satisfaz as condições de contorno e na hora de você verificar a equação diferencial, você coloca aqui uma desigualdade. Você não tem exatamente uma igualdade. Tudo bem? Então, agora tem esse teorema aqui do Malan, que é um teorema do tipo, eu coloquei coladinho aqui, mas do tipo valor intermediário, que na verdade foi originalmente provado por esse indivíduo aqui, o Noblo, em 62, e aqui o Jamawan dá uma prova, naquele artigo lá que ele faz o teorema do tipo Prodi, ele dá uma prova, digamos, mais fácil, mais compreensível para esse teorema, tá certo? A gente não vai provar esse teorema não, vou só mostrar para vocês e a gente vai usar, tá certo? Então vamos lá. O que ele está dizendo é que se você tem uma subsolução de 4S e uma supersolução, e elas são ordenadas, uma está abaixo da outra, então você tem uma solução. Tá certo? Então você tem uma solução. E se a subsolução é menor que a supersolução, você tem uma solução. E acontece também, aqui tem uma certa singularidade, depois eu vou mostrar para vocês, que se você tem uma supersolução menor do que uma subsolução, também existe a solução. Tá certo? É basicamente por isso que eu estou chamando esse teorema do tipo valor intermediário, porque esse fenômeno aqui não é tão comum, tá certo? Não é tão comum. Por exemplo, se você tiver uma equação de segunda ordem, isso aqui não é verdade mais, tá certo? Uma supersolução abaixo de uma subsolução não implica a existência de uma solução. Não em geral, tá certo? Não em geral. Mas assim, a subsolução menor do que a supersolução, sim. Se você tem um problema de equações diferenciais de segunda ordem, bem geral assim, mesmo uma EDP, você tem uma subsolução, você tem uma supersolução, você tem uma solução. É uma das técnicas bastante utilizada, né? Atualmente, né? Ainda. Tá certo? Mas essa parte aqui não. Essa parte aqui, quando eu estava estudando essas coisas aqui, eu me surpreendi. Não é que não tem para a equação de segunda ordem. Tem, mas não é tão geral assim, tem mais restrições. Tá certo? A gente vai dizer que essa subsolução é estrita quando a desigualdade aqui é estrita, tá certo? A mesma coisa para a supersolução. Vai ser estrita, eu estou sempre errando essa desigualdade aí, mas vocês já compreenderam, já pegaram o espírito da coisa, né? Quando a gente tem a desigualdade estrita, então você também obtém uma solução que é menor do que a outra de maneira estrita aqui, tá certo? Se elas são estritas. Ok? Agora vamos provar o teorema lá, tá certo? Deixa eu colocar aqui o teorema só para a gente... O problema é esse aqui. O' mais f de x u igual a s, u de 0 igual a u de 2π
certo? Esse é o problema. E a gente está supondo o quê? Que limite quando u vai para o infinito de f de x u é igual a infinito de maneira uniforme no x e que a f é contínua. A f é contínua. E o que a gente quer obter? Existe um S0, tal que, se S for menor do que S0, vou colocar aqui P, não existe solução para P. Se S for igual a S0, existe pelo menos uma solução. Vou colocar assim, existe uma solução, pelo menos uma. Solução, não existe solução. E se S for maior do que S0, existe pelo menos duas soluções. Então vamos lá, tendo em mente que a gente quer provar isso aí, o que a gente vai fazer? Por causa dessa hipótese aqui, a gente sabe, vai satisfazer uma coisa desse tipo aqui, a gente sabe que essa função f de xu era limitada por baixo, tá certo? Foi o que eu coloquei aqui. Existe um c que limita essa função por baixo para todo x no domínio aqui. O que quer dizer ele? Tá certo? Vou mostrar, né, que se S for menor do que C, você não tem solução para esse problema. Tudo bem? Se você tiver uma solução, então você usa aquele truque de novo para calcular a integral. Agora você integra a própria equação. Então, essa parte aqui, ó, vai dar igual a zero, essa integral, e você vai obter a integral da f de x u igual a s multiplica 2π. Mas, essa parte aqui, ó, f de xu é maior ou igual que c. Sempre. Então, c, a integral de 0 a 2πc dx é menor ou igual do que essa integral aqui, que é igual a s vezes 2π. Isso vai implicar que c é menor ou igual do que s. Tá certo? Mas aí, como a gente tem... Portanto, se tem solução, o c necessariamente é menor ou igual do que s. Ou seja, se tem solução, o S tem que ser menor ou igual que C. Portanto, para S menor que C, você não tem solução. Tudo bem? Ok? Isso aí é não existência de solução. Não existência de solução. Agora eu vou mostrar que existe uma solução. Certo? Vamos considerar um S2, tal que ele é maior do que esse máximo aqui, tá certo? Pega aqui a função... pega u igual a zero lá, essa é uma função agora definida no intervalo fechado, AB, no intervalo fechado, desculpa, 0, 2π, no intervalo fechado, portanto ela tem um máximo. Né? E você considera S2 o maior do que esse máximo. Tá certo? Vou mostrar que ela tem uma solução para S igual a S2. Tudo bem? Vamos lá? Pega o barra em cima aqui, como sendo a função nula. E se a gente verificar essa conta aqui, isso aqui é a solução nula, f de x0 é igual a isso aqui, que é menor do que S2. Tá certo? Ou seja, o que a gente está dizendo é que esse daqui é uma subsolução, né? Por que eu estou colocando uma... Tá bom, a gente está dizendo que essa função identicamente nula aí é uma subsolução. Então a gente já tem uma subsolução. Agora vamos procurar uma supersolução. Tá certo? A gente sabe que esse limite aqui é infinito. Portanto, existe um R2, tal que f de x menos R2 é maior do que S2. Tá certo? Para todo x. Ah, tá certo. Na verdade, não faz diferença se você pegar uma sub e uma supersolução, porque eu não preciso da ordem. Sempre estou pensando que eu tenho que colocar a subsolução embaixo da supersolução, mas aqui não. Aqui a gente não precisa. Agora, pega essa subsolução aqui. Pega essa U barra aqui embaixo. Na verdade, era uma supersolução, né? Pega essa supersolução aqui. Menos R2. E eu estou colocando subsolução. E não sei porque eu estou fazendo isso, não. Mas, na verdade, eu acho que eu vou definir supersolução com menor e supersolução com maior para ficar... para ficar mais bonitinho, né? Porque... de qualquer maneira, a gente tem um par de sub e supersolução. Tá certo?
são constantes, mas de qualquer maneira a gente tem esse par de supersolução aí. Portanto, a gente tem uma solução, né? Portanto, a gente tem uma solução. Tudo bem? Então, o que é que a gente mostrou? A gente mostrou que você não tem solução para um certo C aqui, abaixo dele, e a gente mostrou que tem um S2 lá, ao que você tem solução aqui. Aqui não existência, e aqui você tem existência de solução. Certo? Foi isso que a gente mostrou até agora. Agora eu vou definir esse conjunto aqui, tá certo? Vou considerar esse S grande aqui, o conjunto dos números reais para esse 4S tem solução. Esse conjunto é não vazio. A gente já mostrou que você tem solução aqui. Esse conjunto é não vazio. Tá certo? Então, vamos fazer esse conjunto aí. E esse conjunto é não vazio. Além disso, esse conjunto aqui, ó, ele está contido no C infinito. Tá certo? Porque não tem solução para cá. Porque não tem solução para cá. Então, o S é um indivíduo que está acima do C. Portanto, eu posso definir o ínfimo do S. Tá certo? Ele é limitado inferiormente, não vazio, defino o ínfimo do S. Então, esse indivíduo aí de S0. Ele vai ser o meu S0 ali, que vai fazer aquelas propriedades ali, tá certo? Por definição, se S for menor do que S0, a gente não tem solução do problema, tá certo? Porque ele é o ínfimo, onde tem solução. Agora, se S for maior que S0, a gente tem que mostrar que tem duas soluções, tudo bem? Então, vamos lá. Se S for maior que S0, eu vou tomar aqui o S', que está entre S e S0, tá certo? Peguei S maior que S0, peguei S' aqui no meio, tá certo? E esse S' estando no S, tá bom? Isso aqui é possível porque o S0 é o ínfimo. Então existe esse S' aqui. E como está no S, você tem que existe uma solução. Então pega uma solução para esse problema aqui. Então pega uma solução para esse problema. Agora, uma solução desse problema aqui vai ser uma super, eu não sei mais, solução com o problema com S. Com S. Aqui eu estou achando que é uma subsolução, vai. Estou falando de supersolução, tá certo. Então o S' é uma estrita supersolução para o problema 4S. Tá certo? Já satisfaz as condições de contorno, porque é uma solução. Então, agora é uma supersolução para o 4S. Então a gente tem uma supersolução para o 4S. Agora eu vou pegar aqui R- e R+, tais que o R- é menor do que esse mínimo aqui da solução. Solução é a função contínua, né? E R+ é maior do que o máximo da solução. Tá certo? E, além disso, esse R- e esse R+ vai satisfazer isso aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é possível por causa da coercividade. A gente está supondo que a função está indo para o infinito. Então, se ela está indo para o infinito, eu sempre consigo esse R que satisfaz isso aí. É claro que esse R- aqui é possivelmente negativo, e esse aqui é positivo, grande, né? Agora, R+ e R- são estritas supersoluções para 4S, tá certo? Por causa disso aqui, ó. Derivada aqui, só você usar aqui a derivada, usar aqui a derivada. É o seguinte. Você tanto o R- e o R+ satisfazem essa equação aqui, ó. Tá certo? Tanto o R- quanto o R+ satisfazem essa equação aqui. Então, são estritas subsoluções. Além disso, a gente tem isso aqui, ó, essa desigualdade que é estrita para a nossa supersolução. Supersolução? Supersolução, pronto, escrevi aí. Menos e mais, tá certo, a desigualdade está certinha. Então, você tem aqui uma supersolução e você tem aqui subsolução. Então, ó, a conclusão é que existe uma solução aqui e que existe uma solução aqui, tá certo? Para o seu problema. E, portanto, você tem duas. Elas são distintas porque uma é menor que a outra, tá certo? Estão ordenadas. Bonitinho. Tudo bem? O que foi que a gente mostrou? A gente mostrou até agora que a gente tem aqui um S0, né? Ok? Não existe solução
para S menor do que S0 e para S maior ou igual que S0, a gente tem duas soluções. Tá bom? Falta agora, para completar aqui, falta só a gente verificar que no S0 tem uma solução. Tá bom? Aí esse argumento é um argumento bem comum, que na verdade você vai passar o limite, tá? Você pega uma sequência de SI, você vai pegar uma sequência de SN, tal que SN converge para S0 e SN maior do que S0, portanto você tem solução aqui, o N, e o que você tem que mostrar é que a solução N aqui converge, tá bom? Então o N satisfaz isso aqui, ó. N, desculpa. E você vai passar o limite aqui. Se você mostrar que essa N converge, se você tem que o N converge para U em C1 pelo menos, né? Tá certo? Então você vai ter que, isso aqui vai convergir para o N, U' mais F de X, U igual a S, 0, né? Assim, para S0, portanto você vai ter uma solução aqui por S0. Tudo bem? Vamos ver como é que eu fiz isso aí. Ok? Aquele argumento lá que eu estava falando para vocês, pega uma sequência Sn maior que S0, que converge para S0, seja o N uma solução com um problema com Sn. Então, a afirmação é que essas soluções elas são limitadas, tudo bem? Elas são limitadas. Aí eu vou provar que elas são limitadas aí, até tem um tempo, mas mais ou menos o seguinte, você vai pegar esse N aqui, vai pegar esse máximo aqui, vai mostrar que esse indivíduo aqui é limitado, tá certo? Não é muito difícil, não. Como ele é o máximo, então, ele não vai estar nos extremos, na verdade, porque você tem condições periódicas, tá certo? Se esse máximo aí está nos extremos, é como se a função fosse constante, uma coisa desse tipo, mas aí não, você mostra que esse máximo aí não está nos extremos, a derivada dele é igual a 0, portanto você vai ter isso aqui, e você no final das contas vai concluir que essa coisa aqui é menor do que esse R2 aqui que você tinha tomado aqui, tá certo? É um argumento até simplesinho. Mas de qualquer maneira você mostrou que a UN é limitada. E depois você mostra tá bom, também faço um argumento aqui que se a coisa for igual, de qualquer maneira funciona tudinho, pronto. É limitada por cima, limitada por baixo, tá certo? Depois a gente, se vocês quiserem verificar direitinho, a gente verifica isso aí, mas de qualquer maneira é limitada, quero perder tempo nesse não. Agora, você tem essa coisa aqui, a UN é limitada, e agora você mostra que a U' é limitada, tá? Por causa dessa equação aqui, você mostra que a U' é limitada. Então, a U' é limitada, pelo teorema do valor médio, você tem isso aqui, como a UN é limitada, você tem que ela satisfaz isso aqui. E isso aqui vai dizer para a gente que a UN é uma sequência equicontínua, tá certo? Isso aqui vai dizer para a gente que a sequência UN é uma sequência equicontínua, como ela é uma sequência limitada, a gente aplica o teorema de Ascola-Zeller e que ela vai ter uma subsequência convergente, tá certo? Vai ter uma subsequência convergente, converge para o 0, e que é a solução do nosso problema. Tudo bem? Então a gente concluiu aqui essa parte aqui, e portanto a gente provou o teorema de Ambrosetti-Prodi para esse problema aqui, tá certo? Na verdade, para mim já tinha terminado, mas tá bom. Aparentemente precisa dessa outra transparência aí. Mas o que eu quero dizer para você é que se você colocar uma hipótese de convexidade nessa função, assumir essas mesmas condições aqui e colocar uma hipótese de convexidade nessa função, então esse existe pelo menos umas, esse existe pelo menos duas, você transforma isso em existência exata, certo? Existe exatamente duas soluções por causa da convexidade. Não é uma coisa
muito complicada de você fazer, não. É mais uma coisa de você pegar as equações e sair fazendo uma diferença, e a convexidade vai meio que garantir essa coisa da existência de duas soluções. Depois eu faço uma observação com relação a essa coisa aí. Deixa eu só terminar aqui, deixa eu ver se tem mais transparência. Deixa eu falar do problema de segunda ordem. O problema de segunda ordem, a gente também tem um problema de Ambrosetti-Prodi para esse problema aqui, ó, com as mesmas condições na F. Você também consegue provar o teorema de Ambrosetti-Prodi para ele. Com essa outra condição de periodicidade aqui, está envolvendo aqui. Aqui você não tem o igual, né? Você só tem que essa diferença aqui é igual à diferença das derivadas. Também é uma outra condição de contorno, digamos assim. E você também consegue um teorema de Ambrosetti-Prodi e também com condições de Neumann. Já com condições de Dirichlet é um pouquinho mais complicado. Tá certo? Com condições de Dirichlet é um pouquinho complicado. Aqui, no caso n-dimensional, você ainda consegue. O Neumann, por exemplo, você consegue estender esse teorema para dimensões maiores. Mas o Dirichlet não. Um pouquinho mais complicado do que isso. Aqui são as referências. Eu só queria falar um pouquinho com relação a essa coisa da convexidade. Essa foi uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, eu vou falar do problema de Neumann aqui, que eu tenho certeza que vale nele. Se você tiver isso aqui, linha de 0, ou linha de 1 igual a 0, tanto faz aqui 1, como você vê aqui, e você coloca essas condições aqui. Então você tem um problema de Ambrosetti-Prodi. Mas quando você for colocar a convexidade, aí essa condição aqui, ela é um pouco, não é que ela é um pouco fraca, ela meio que o que eu estou dizendo para você é que você precisa de uma condição extra, uma condição que diz mais ou menos assim, o limite quando U for para menos infinitos, de f de x sobre U, tem que ser menor que 0, tem que ser menor do que o limite de f de x1 sobre U, quando U for para infinito. Se você tem, observe que essa condição aqui, ó, ela é mais geral que essa, tá certo? Aliás, ela é mais restritiva, porque é claro que se vale essa daqui, você tem essa, né? Aqui, U para o infinito, se isso aqui é maior que 0, essa parte em cima está indo para o infinito, e se isso aqui é menor que 0, como isso aqui está indo para menos infinito, essa parte aqui está indo para mais infinito, tá certo? Então, se você quiser provar o teorema que tem exatamente soluções no teorema de Ambrosetti-Prodi, aqui você vai ter que colocar a convexidade e essa hipótese aqui, tá certo? Adicionar aqui. Tá certo? Só essa coisa de exatamente duas soluções. Bem, isso é mais ou menos quase um problema um pouco técnico, na verdade, porque se você tiver aqui, digamos, igualdade, eu acho que meio que você não tem uma função convexa que satisfaça essas condições, tá? É mais uma coisa da não linearidade mesmo, da convexidade, que você não ia poder ter a derivada dela zero no infinito e ela ser convexa ao mesmo tempo, ir para o infinito, uma coisa desse tipo. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma observação. Não, mas agora sim, se você acrescentar além dessas hipóteses aqui a convexidade, acrescentar além daquela hipótese, colocar essa hipótese aqui, colocar a convexidade, aí você tem, lá no teorema de Ambrosetti-Prodi, você tem essa coisa dar exatamente soluções. Olha isso. Tá bem. Só isso. Tudo bem. Obrigado. Só uma observação é que o teorema do Ambrosetti-Prodi original, você tinha a convexidade. Você tinha a convexidade e, além disso, você tem
eu acho que aqui deve aparecer um pi aqui em algum lugar. Deve aparecer um pi aqui em algum lugar. Porque, na verdade, o zero aqui é o primeiro autovalor desse problema, do problema linear. Por isso que ele aparece aí. O zero é o primeiro autovalor. E você teria que ter menor do que o segundo autovalor aí. Eu não sei se é aqui não, mas deve ser alguma coisa parecida. Obrigado, pessoal. Por que você põe S ali? Por que uma constante? Na verdade, boa pergunta. Então. Na verdade, aqui é porque seria a primeira autofunção em geral, que é o que aparece lá no Ambrosetti Prove. Aí, no caso, é a constante, a primeira autofunção. Aí você vai colocando isso. Mas, assim, em geral, quando você tem o teorema do Ambrosetti Prove, o original você escrevia assim, né? Aí tem uma variedade lá, que vai dividir o espaço em duas componentes conexas, uma não tem solução, outra tem duas, e em cima do bordo você tem uma solução. Ou você pode parametrizar esse indivíduo aqui, dessa maneira aqui, vou colocar aqui um S, e escrever o resultado de maneira cartesiana, como eu coloquei. Vamos fazer, né?